Essa história é situada em um mundo mágico anacrônico com um ar medieval steampunk. Existem criaturas diversas e pessoas com poderes não tão bem intencionadas. Por isso temos a organização Fazão Esmeralda. É um império de agências que trabalham para manter a paz no mundo. Localizada na cidade Esmeralda de Oz, acompanhamos Flynn Bifrost, um jovem de 18 anos com poderes mágicos arcanos, recém-formado e contratado como agente mágico. Ele é um exímio arqueólogo e combatente, saindo em missões salvando e derrotando vilões. Mas ele descobre que a agência de controle mágico não é tão honesta quanto ele pensava, descobrindo podres dos chefões bruxos super poderosos que ninguém tem coragem de peitar. Ok, eu gosto muito dessas temáticas onde você aprende a confiar em alguma coisa e aí essa coisa se reverte, né? The Gray Man é um mangá que trata muito disso de uma maneira muito, muito boa. E aí até usando o The Gray Man como exemplo aqui, uma coisa que eu usaria nessa história aqui que a gente acabou de ler é criar uma espécie de trama que se reverte para poder seguir nisso. Então, lendo a história, a impressão que dá é que a gente vai acompanhar várias missões aleatórias até que em algum determinado momento a gente vai engajar na missão principal. O que eu faria aqui para a gente poder dar aquela encurtada e fazer a história ser mais direta ao ponto, ser mais coesa, já que é uma palavra que eu estou usando bastante no episódio de hoje. O que eu faria ok, como que é o nome do nosso protagonista? Flynn. O Flynn, ele tá ali, ele tem algum objetivo, né, pessoal dele, todo personagem tem que ter seus objetivos pessoais. E aí, conforme ele vai fazendo, a gente pode ter uma primeira missão, ali se a intenção é ser uma série. A gente pode ter uma primeira missão de reconhecimento do mundo e tal, beleza. Até para talvez explicar um pouco a chegada do Flynn. A gente tem aquela contextualização geral. E a partir da segunda missão, ela já meio que deixar uma brecha para certas interrogações. E a partir dela, talvez a gente começar uma questão de missões em cadeias, né? Uma ordem de missões em cadeia que vai levar o Flynn a descobrir esse segredo da própria organização. Então, ao longo dessas missões, a gente vai confiar na organização e aí entra uma parte muito difícil, mas que todo autor tem que passar, principalmente quando quer fazer esses plot twists na história, que é você precisa adicionar os elementos necessários para que o seu leitor consiga captar que a agência que está por trás disso, sem deixar ele captar que a agência está por trás disso. O que eu quero dizer com isso? Você não pode deixar o seu leitor descobrir o plot twist da sua história antes do plot twist ser revelado, porque isso tira o impacto do plot twist, né? Que nem saber o spoiler, saber quem que morre no final da história, tira um pouco do impacto da surpresa da morte daquele personagem no final da história. Da mesma forma acontece com o plot twist. Entretanto, quando o plot twist acontece, é interessante que na cabeça do leitor vários elementos que foram apresentados antes comecem a fazer sentido agora que ele sabe do plot twist. E esses elementos precisam estar ali antes, de uma maneira que o leitor saiba que eles estão ali, mas que ele não consiga ligar os pontos até ele ter a informação final. É como se fosse um quebra-cabeça que o leitor vai montando, mas que só quando você dá a última peça para ele que ele consegue ver qual a imagem que está formada no quebra-cabeça. E isso é extremamente difícil. Extremamente difícil de ser feito, até porque você tem leitores de diferentes idades, de diferentes conhecimentos e tal, então beleza. Você pode fazer uma história que talvez um leitor mais iniciante não consiga captar o plot twist, mas ao mesmo tempo um leitor mais experiente vai captar logo de cara, e aí meio que vai inviabilizar um pouco toda a experiência de leitura dele. Então, como eu disse, isso é extremamente difícil de fazer, mas né, é o desafio que cada história, dependendo ali, se propõe a tentar fazer. E aqui eu acho que é uma história que teria que se propor mais ou menos a isso. Então a gente engataria numa segunda missão, e nessa segunda missão ela já ia dar sequência para uma terceira missão, que iria dar sequência para uma quarta missão, como se fosse realmente uma continuidade. Interessante seria se essas missões talvez tivessem algo a ver com algum objetivo pessoal do Flynn, para que justificasse ele estar indo nelas ali, ou para justificar por que ele foi tão a fundo a ponto de descobrir algo que ninguém descobriu. Ou talvez pelo contrário, ele pode descobrir algo e descobrir e ficar sabendo que outras pessoas descobriram, mas exatamente por serem os chefões que ninguém tem coragem de peitar, como está aqui na sinopse, ninguém teve coragem de peitar eles. Tá todo mundo vivendo como se nada tivesse acontecendo. E aí entra um lance da revolta do Flynn com
peraí, vocês sabem o que está acontecendo e vocês são coniventes com isso, vocês estão aceitando isso de boa, e aí começar uma outra parte. Pra gente encurtar um pouco essa história, como eu colocaria? Eu acho que a primeira missão já poderia meio que dar um engate para uma segunda missão que já iria começar a cadeia de missões já assim. Talvez eu já começaria com o Flynn já sendo parte da organização, no máximo tentaria alguns flashbacks, alguns diálogos, algumas coisas do tipo, pra gente conseguir conhecer mais do personagem, conhecer mais das intenções dele. Algumas narrações, personagens, coisas do tipo que revelem ali, que deixem muito, como posso dizer, muito claro para quem está acompanhando de que a organização é confiável, de que ela é bondosa, etc. Várias coisas desse tipo que vão gerar essa empatia de, ok, eu confio nessa organização, porque só com o leitor confiando na organização é que vai ter uma surpresa quando dizer que ela não é confiável, quando disser na história que ela não é confiável. Então, apresentando isso de alguma forma, talvez através de alguns personagens que são muito fiéis à organização, que já viram, né, vivenciaram a organização fazendo boas ações, caridade, coisas do tipo, enfim, dá aquela brincada ali com o que o leitor considera como algo bondoso, e vai fazendo ali essa linha guia, essa relação de como uma missão progride naturalmente para uma próxima missão que vai formando esse quebra-cabeça até chegar no plot twist. Numa história mais curta eu faria talvez, sei lá, 3 missões mais ou menos para isso, ou num one shot mesmo seria logo de cara a primeira missão, já dá esse indício. Só que daí a gente não vai ter a questão do plot twist, né? Pra gente conseguir construir a confiança em alguma coisa e se surpreender quando essa confiança for quebrada, leva tempo, né? É que nem você quer matar um personagem e quer que o leitor se emocione com a morte dele. Você não mata ele na terceira página de uma história. Você apresenta esse personagem, você constrói os sonhos e objetivos dele, você faz o leitor conhecer e se afeiçoar a esse personagem como se fosse um amigo, e aí você mata ele. Aí o leitor vai ter aquele sentimento de perda que talvez seja o que você esteja esperando. Não existe esse sentimento se você fala: oi, esse é o Pedrinho, Pedrinho morreu. Você provavelmente não sentiu nada aqui de eu ter falado isso. Enfim, quando a gente está trabalhando uma história, tem certas coisas que levam tempo para que você consiga criar e construir esse castelinho de carta na cabeça do leitor, para que depois você possa derrubar e arruinar o castelinho de carta na cabeça dele. Então, numa história maior, umas 3 missões para ter o plot twist, e a partir do plot twist a gente avançaria ali com a parte que seria a história em si, que é ele enfrentando ali a organização, etc. E aí como que isso vai se dar na prática, né? De como que ele vai enfrentar a organização na prática. Ele vai tentar expor os crimes deles? Ele vai tentar destruir mesmo a organização? Vai ir pra porrada? Enfim, como que vai funcionar isso na prática na história? Não está claro aqui na sinopse, aí fica a cargo do autor, mas eu espero já ter ajudado um pouco com um pouco dessas ideias iniciais ali de como que dá para construir essa história aqui de uma maneira que eu acredito que vai ficar interessante.